Eu queria trazer uma palavra, vai ser bem curta, bem tranquila, da parte do Senhor. E a oração é que Deus prepare o teu coração para que você receba um milagre aí. Teu coração fique bem molinho, para que o Senhor possa ministrar, possa trabalhar, possa te ensinar, possa te curar, te libertar, seja qual for a tua necessidade, amém? No livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Meu Deus. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva. Quem enviou chuva? Os céus. E os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O escritor fala ali que Elias era um homem humano, como eu e você. Uma outra versão fala assim: sujeito às mesmas paixões. E às vezes nós corremos o risco de ler a Bíblia e ver a palavra paixão e relacionar com o pecado. Mas ele não está falando de pecado, está falando de paixão. Coisas que possam influenciar as nossas vidas, e não necessariamente só coisas ruins, coisas más, coisas boas também. Elias era um cara normal, um cara como eu e você. E ele decide fazer uma oração. A Bíblia diz que uma oração fervorosa, uma oração com fé, uma oração crendo em quem ele é perante Deus, no nosso caso aqui depois da cruz em Cristo Jesus, uma oração fervorosa. E não choveu, irmãos, não veio água na terra. E nós sabemos que a água representa vida. Tudo, absolutamente tudo depende de água. Os vegetais dependem de água, os animais dependem de água, o ser humano depende de água. Para gerar alimento para mim e para você depende de água. Para que seja colhido o alimento e industrializado nos dias de hoje precisa de água. Então Elias mexeu com a vida. Ele mexeu com a vida. Às vezes a gente vê a água só, não choveu ali, pensa um tempo de seca. Mas até um tempo atrás aqui, os curitibanos puderam presenciar aí uma época de seca ali, as represas aí que circundam a cidade. O Passaúna aqui, por exemplo, a galera ia até o meio lá de a pé, tudo seco. Então Elias orou e ele influenciou vida. Ele influenciou o fôlego da vida, ele influenciou a manifestação da vida, ele influenciou a importância da vida, ele influenciou a permanência da vida, a existência. E por 3 anos e meio, a Bíblia faz questão de mencionar isso. Vamos prestar atenção. Hoje, no dia de hoje, nesse culto, nós temos pessoas aqui que vão orar por você que deseja oração. Daqui a pouquinho eu vou convocar aqui, você vai vir aqui para frente, vai existir algumas pessoas uniformizadas, existirão também, vai estar aqui a moçada do Gravetos, que vai nos apoiar, eles também têm autorização para orar. E essas pessoas que vão orar aqui, eu vou orar, nós somos pessoas como vocês, somos homens sujeitos às mesmas paixões. Vocês que vão receber oração, que precisam de oração, são homens, mulheres como nós, sujeitos às mesmas paixões. Somos iguais, perante Deus exatamente iguais, tanto aqueles que vão orar, quanto aqueles que vão receber oração. Evandro, por que você está falando isso? Culto de curas e milagres, relacionado à oração, tudo bem, está totalmente relacionado. Porque, irmãos, o que eu gostaria de quebrar no coração e na mente de muitos de nós é que nós não temos mérito nenhum nisso. Nós vamos orar, nós estamos aqui celebrando única, exclusivamente pelos méritos da obra na cruz.
toda a responsabilidade minha sai, toda a responsabilidade tua de receber sai. Por quê? Porque nós vamos colocar os créditos, os méritos na obra da cruz, no que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você. E você sabe o que Ele conquistou para você, né? É bem fácil de responder. O que Ele conquistou? Tudo. Repita comigo, tudo. Tudo. Tudo que estiver alinhado com a palavra de Deus, tudo, absolutamente tudo, é para mim e para você. E é assim que nós queremos manifestar a palavra dEle, o poder dEle hoje nesse culto, na vida de cada um de vocês, seja qual for a necessidade. Vamos orar através da obra na cruz, no que Ele conquistou lá. Nascimento, crescimento, a crucificação, a morte e principalmente, o que é mais importante, a ressurreição dEle. É por isso que nós vamos orar. É mediante esses créditos, é mediante esse poder. A nossa fé vai estar concentrada nisso. Homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. Como pecadores que antes de Cristo nós éramos, não temos nem o direito de ter algum crédito. Mas Ele permite que a gente seja usado, Ele permite que a gente seja a boca dEle aqui na terra, mão dEle aqui na terra, um abraço, um carinho dEle aqui na terra. Porque os créditos e os méritos são única e exclusivamente dEle. Isso nos tira um peso, irmãos. Comece a tirar esse peso no teu coração. Você precisa de um milagre, você está com alguma doença no teu físico, você está com alguma doença emocional, uma depressão, uma tristeza, você está com algum problema financeiro, algum problema no relacionamento. Irmãos, as pessoas chegam nos escritórios pastorais, e eu tenho essa experiência. Nos últimos meses aí foram centenas de atendimentos que eu e minha esposa fizemos, assim, chegava a ser 15, 20 atendimentos por semana. E as pessoas chegam assim, a primeira pergunta: pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, por que eu estou passando por isso? Eu passei por 2 situações gravíssimas na minha vida. Uma delas foi muito grave, a última aí foi, com perdão da palavra, meia boca. E eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? E sabe o que Deus me respondeu? Nada. Não sei por que eu passei. Só que esse porquê, esse ponto de interrogação, nos impede de receber o que Deus tem. E é bíblico, irmãos. Não sei se vocês lembram a passagem que os discípulos: ei, Jesus, quem que pecou? Foram os pais? Ou foi o filho que pecou, lá o menino que nasceu cego? Jesus falou assim: não, nem os pais, nem o filho. Isso aqui aconteceu para manifestar o poder de Deus. Jesus explicou quem tinha pecado? Jesus explicou por que o cara estava cego? Não explicou, não perdeu tempo. Na Bíblia não relata isso. E se você for buscar isso, se for procurar, você vai ficar louco, vai acabar vindo uma incredulidade em você, você não vai achar a resposta e vai deixar de experimentar o que Deus tem para você. Se você está em pecado, se você está num erro, se você está no pecado, não precisa ninguém apontar o dedo para você, você sabe que está no pecado. E o pecado tem consequência? Tem, gravíssimas, seríssimas. Por isso até que o pastor Pio comenta sempre aqui do púlpito: a Aba não é uma igreja que costuma falar muito sobre pecado, porque o pecado é simples. Pecado é sinônimo de destruição, é sinônimo de atraso, é sinônimo de desesperança, é sinônimo de tristeza, é sinônimo de angústia. Se você está em pecado, resolva isso. Você não precisa de um pastor, de um amigo, de ninguém para ficar buzinando no teu ouvido. Saia dessa vida, saia desse caminho, pronto. Mas às vezes nós passamos por tribulações, por momentos que a gente não queria passar, por angústias, por sofrimento, às vezes até uma doença, e simplesmente do nada. Como assim, Evandro? Vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta ao povo lá de Corinto, na segunda carta dele, a partir do capítulo 6, o versículo 4, ele diz assim: apóstolo Paulo, cara, o arquiteto do Novo Testamento, a pessoa que apresentou para mim e para você a verdadeira graça, o amor de Deus, o que Jesus tinha para nós.
Olha as palavras do apóstolo Paulo. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque ou quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos como enganadores, sendo inverdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Olha que parte sincera, não que a Bíblia não seja sincera, mas o apóstolo Paulo, um líder nato, o cara que estava fundando a igreja, estava mudando o destino da igreja, né? Nós estamos aqui hoje graças a ele também, e ele abre o coração no ministério dele com o povo de Corinto. Ele fala: cara, acusam, mas eu não tenho culpa de nada, passo fome, passo frio, e talvez tinha direito a ter um cobertor, talvez tinha direito a comida, sabe? O apóstolo Paulo abre o coração. Nós estamos sujeitos sim a algumas coisas e não sei. Qual que é a resposta disso? Não sei. Mas o que eu sei, o apóstolo Paulo fala, é que Deus está comigo. Que a obra de Jesus, ela foi completa. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos habita em mim e em você, e vivifica o nosso corpo mortal. Então eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por um problema, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou me entregar, eu vou chorar? Não. Eu sei que Deus é comigo, eu sei que a obra na cruz foi completa, eu sei que os créditos para mim ter o direito de pedir, para mim ter o direito de receber, é com Ele, é só por Ele, é só por Ele. E Paulo andou nessa, e ele colocou aqui algumas situações em que eu vejo que alerta e incentiva a nossa fé para receber um milagre na nossa vida. No verso 4 ele diz assim: como servos de Deus, ali no meio dessa angústia, desses problemas que ele estava passando ministerialmente, abrindo o coração para o povo lá de Corinto, ele diz assim, no verso 4, como servos de Deus. E Jesus fala: eu vim para servir e não ser servido. Jesus sabia que iria para a cruz, sabia das chicotadas lá do gato de 9 caudas, com os ossos, com os metais na ponta que rasgou as costas dele. Jesus sabia dos espinhos no crânio dele. Jesus sabia de todo o roteiro onde ele ia carregar a cruz. Mas ele falou assim: eu vim para servir. Eu vim para servir, mesmo que eu vá passar por isso que eu vou passar, eu vim para servir. No verso 6 lá, Paulo fala assim: com amor sincero. Um amor sincero. Não duvide, apesar daquilo que você possa estar passando aqui hoje, não duvide do amor sincero de Deus para com a tua vida. Ou de repente você está até representando alguém, tem alguém lá hospitalizado, tem alguém que você precisa, que um milagre de Deus na vida, um filho, um esposo, uma esposa. Não duvide do amor de Deus sobre a vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo fala assim: um amor sincero. Que amor sincero é esse, Evandro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele continua lá no verso 7. Tanto na hora do ataque, quanto na hora da defesa. A única arma que nós temos, irmãos, a única arma que nós temos é a palavra de Deus. Ela é simbolizada como uma espada. É a única coisa que nós temos de concreto. É a única coisa que encaixa em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes nós queremos se armar, nós queremos
não vou falar. Se a gente fosse orar, se a gente fosse ler a palavra e pegar uma direção, talvez muitos de nós, e eu me incluo, não pensa que eu não me incluo, eu me incluo nessa, talvez muitos de nós, se tivéssemos lido a Bíblia, se tivéssemos procurado a palavra de Deus, não estaríamos passando por o que nós estamos passando. Ela é o único norte para a nossa vida, é a única verdade. E o apóstolo Paulo fala ali, às vezes a gente precisa atacar, às vezes a gente precisa defender. Ele fala ali, tanto no ataque quanto na defesa, use a palavra de Deus. Que ele sabia. Paulo só tinha uma certeza, ele fundou várias igrejas, ele viajou por várias cidades, mas a única certeza que ele tinha, qual era? Queria ser preso. A maioria das cartas dele, se não todas, ele escreveu preso. O cara pregava, usado por Deus, um homem que Deus levantou para colocar a graça, e ele ia preso. E às vezes a gente fica naquela, por que Deus? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que em mim? Por que na minha família? Por que no meu filho? Por que no meu marido? Por que no meu trabalho? Por quê? E passa um dia, e passa uma semana, e você está ali no mesmo lugar por causa do porquê. É porque o ponto de interrogação, não sei se você sabe até o formato dele, né? Parece uma forca assim, né? Ele engata na gente e segura. E você fica ali. Se você pegar o ponto de interrogação, der uma deitada, ele serve direitinho no teu pescoço para te segurar. Saia disso, irmão, saia disso. Você vai receber o teu milagre essa noite se você largar a mão do porquê. No verso 8, ele fala assim, verdade. Muitas vezes falaram que eu era um mentiroso. Não, esse negócio da graça, que a salvação é pela graça, é mentira. Tem que circuncidar, tem que matar o cordeiro, tem que fazer isso. Muitas vezes o apóstolo Paulo foi chamado de mentiroso, numa opressão, num ambiente de opressão, num ambiente de medo. Mas ele diz, eu sempre falei a verdade. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É só através de Jesus. No verso 9, ele diz assim, eis que vivemos. Muitas vezes parecíamos que estávamos mortos. No verso 9 ele fala lá, ó, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos. Aquele que está em Cristo Jesus jamais morrerá, ainda que morra, a palavra de Deus viverá eternamente. Essa esperança precisa ativar a fé no teu coração para você receber o milagre. Você é um salvo, amém? Você vai viver a eternidade com Deus, amém? Desculpe, deixa eu corrigir, eu falei errado. Você vive a eternidade com Deus, amém? É assim que a gente recebe um milagre na nossa vida. Sabendo que Jesus é soberano, que Deus é soberano. E Paulo fala, mesmo que parecia muitas vezes que eu fui apedrejado, que eu fui escorraçado de cidade, preso, mesmo assim, em situações onde que parecia que a única coisa que me restava é a morte. Não, eu vivi. Eu tenho essa experiência, irmãos. 82 dias na UTI, 24 dias no quarto, 3 paradas cardíacas. Minha última parada cardíaca foi de 12 minutos. O médico pediu para minha esposa encomendar o funeral. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou aqui, ó, sendo usado por Deus para pegar a palavra para você. Humanamente falando, eu tenho uma carta para escrever de desistência. Não quero mais, Deus, não vou mais brincar. Chega. Esses dias um pastor amigo meu falou, Evandro, você pode falar que você é um homem experimentado em dores. Eu falei, não, deixa isso com Jesus, cara, está na Bíblia. Ele falou, não, você é experimentado em dores. E o porquê algumas vezes tentou me cercar, tentou me segurar, tentou me atrasar. Graças a Deus que eu sempre tive pessoas, minha esposa, minha família, irmãos em Cristo, pastores que me tiraram dessa. E eu estou aqui. Não caia nessa. Não caia nessa, irmão. Você vai experimentar o milagre de Deus na tua vida. Verso 10. O apóstolo Paulo fala assim, não tendo nada, mas possuindo tudo, sabendo que nós em Cristo Jesus somos herdeiros. Você é herdeiro da saúde, você é herdeiro do bem-estar, você é herdeiro da paz, o shalom de Deus. Você é herdeiro financeiramente. Não vamos se apegar nisso.
Não vamos deixar isso virar um ídolo. Não vamos deixar isso confundir a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo. Tudo é nosso. Sabe esse milagre que você precisa hoje aqui? É teu. Sabe esse milagre que você precisa hoje aqui? É teu. Moçada, sabe esse milagre que você precisa hoje aqui? É teu. Alguns receberam. Lembra que eu falei no começo do culto que existe uma unção profética? Receba aí. Receba aí. Verso 11. Essa é a parte que eu mais gostei dos toques, dos ensinos que Paulo traz para nós nesse trecho da palavra de Deus. Abrimos todo o nosso coração. É certo um líder abrir as fraquezas dele? Lembra que eu falei, a Bíblia falou, desculpe, que nós somos homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. Então todos nós, sem exceção, temos fraquezas. É correto um líder abrir as suas fraquezas? Não sei, alguns dizem que não, alguns dizem que sim. Mas o apóstolo Paulo chegou num tempo aqui que ele estava ministrando na igreja de Corinto, muita confusão, e faz isso, faz aquilo. Ele falou: irmãos, eu acabei de abrir o coração para vocês. Não fique achando que você é menos do que alguém porque você está passando por esse problema, ou você é mais que alguém porque você não tem algum problema. Calma, somos todos sujeitos às mesmas paixões, estamos sujeitos a certas coisas. E muitas coisas têm explicação? Tem, como eu falei. De repente você está em pecado, você pode vir aqui hoje receber oração, o irmão pode ministrar, pode pegar um galão de óleo, te ensopar no óleo, e se você não decidir sair do pecado, vai adiantar alguma coisa? Não, o poder de Deus não vai se manifestar. Deus jamais vai contra a palavra dele. Mas se você decidir sair, se você vier aqui na frente de coração aberto, abrindo todo o nosso coração, é teu. Você vai dormir hoje na tua casa como você nunca dormiu. A paz do Senhor que excede todo entendimento vai tomar a tua vida. Essa dor, esse desconforto no teu físico aí cessa agora, em nome de Jesus, porque você vai abrir o teu coração. O fato de você estar aqui é sinal disso, é uma unção profética. Deus, eu quero ouvir o que aqueles caras têm para falar. Eu quero ir lá receber uma oração. Simples assim, não querendo ser super-herói. Se expondo à palavra de Deus, se expondo ao poder dele. Porque, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: aqui é um culto de curas e milagres. O pastor Tom que ministra aqui, o pastor Pio, eu às vezes, nós poderíamos chegar aqui e chamar: vem aqui que nós queremos orar. E griteiro e coisa arada. Mas a palavra de Deus diz que só o poder traz confusão. Você pode acreditar nisso, que só o poder pode trazer confusão no ministério? Sabe aquelas igrejas ultra, mega, super pentecostais? Muitas vezes acontece confusão no culto. E a Bíblia diz que só a palavra mata. Sabe aquelas igrejas assim, onde é proibido erguer a mão, onde é proibido dar um glória a Deus, onde é proibido bater palma? Somente a palavra, né? Aquele pessoal morno. Esses dias eu vi uma pastora falando os congelados escolhidos, né? Não, a Bíblia diz que nós precisamos misturar os dois, pegar a palavra do Senhor e misturar o poder do Espírito Santo, e aí vai se manifestar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu queria quebrar essa noite aqui no teu pensamento alguns sofismas que a gente cria quanto a receber milagre, a ponderar: será que eu posso? Ou será que eu não posso? Será que eu tenho direito ou será que eu não tenho direito? Será que é ou não é? Não sei, eu não sei. Eu também não tenho resposta para você. Se você veio aqui esperar essa resposta de mim, me perdoe se eu estou te entristecendo, mas eu não tenho. Mas eu sei que mediante a obra na cruz, mediante o que Jesus fez e na fé que eu tenho nele, ele transforma a tua vida. Isso eu sei. Isso eu posso passar a noite e a madrugada e talvez até dias aqui falando isso para você. Como Paulo falou, a carta de Tiago: somos pessoas sujeitas às mesmas paixões, mas o poder de Deus é para todos, abrindo todo o nosso coração. Daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui para frente, por gentileza,
Você vem aqui receber oração assim, de coração aberto. Coração aberto. Se você quiser contar para a pessoa que vai orar o teu problema, você pode contar. Se você não quiser, não tem problema, você não precisa contar, Deus vai agir da mesma forma, mas venha de coração aberto, com nenhuma incógnita. Deixe todos os pontos de interrogações aí na cadeira. Venha aqui na frente livre. Aqueles que congregam aqui na aba, têm ouvido o pastor Pio nos ensinar sobre a oração, e ele tem insistido nisso, em ir para o secreto, ir para o quarto. E ele nos ensinou que o quarto não significa o quarto, significa você estar sem nada. É assim que você vai receber a oração aqui hoje, sem nada. Diagnóstico médico, deixa aí na cadeira. Deixa aí na cadeira. Irmãos, eu recebi há um mês um diagnóstico médico por causa do Covid. A médica estava com uma metralhadora dentro do consultório, com um facão, com raio laser, com um arame farpado, com bomba atômica. Ela me destruiu dentro do consultório. Ela colocou o diagnóstico e eu e minha esposa saímos assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso, o que vai acontecer comigo, Luciano? Mas nós entramos no carro, eu não coloquei nem a chave na ignição e nós oramos. E eu orei e falei, Senhor, eu não aceito nenhum desse diagnóstico. E faz um mês que eu recebi esse diagnóstico, eu já melhorei. Eu já melhorei. Coisas que ela falou que eu não ia mais fazer, eu já estou começando a fazer novamente. Eu não aceitei, irmãos, porque meu Deus é maior do que o diagnóstico dela. Eu não estou criticando ela, ela fez faculdade, na verdade ela está na função dela, em falar aquilo que o exame mostrou para ela, tudo certinho. Mas eu não aceitei o diagnóstico que ela falou. Ela falou, Evandro, você nunca mais vai parar de ter dor. Você nunca mais vai andar corretamente. Você nunca mais vai poder correr. Está amarrado em nome de Jesus. Vocês vão me ver correndo aqui na frente ainda, dando testemunho. Correndo, de verdade. E sabe qual vai ser a minha maior dificuldade? Correr é moleza, porque não depende de mim, depende de Deus. A maior dificuldade vai ser o que depende de mim, eu não ter vergonha de correr aqui na frente. Essa que vai ser a minha maior dificuldade. Porque o fato de correr eu sei que é moleza. Sabe por quê? Porque quem vai fazer isso é Deus na minha vida. Abra o teu coração para receber um milagre, receber a oração aqui. E eu queria encerrar essa mensagem e a gente começar a orar em todas esses versículos onde o apóstolo Paulo abre o coração para o povo de Corinto e ele coloca algumas das dificuldades dele, só que ele ministra, ele nunca fica na dificuldade. Não, fomos entristecidos, mas somos felizes, né? Muitas vezes não tivemos nada, mas somos donos de tudo. Ele sempre rebateu, ele sempre foi para o lado bíblico, sempre para o lado do poder de Deus. E um dos lados que ele fala é o amor sincero. Eu queria convidar agora a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Você que pode, se coloque de pé. Paulo fala aqui de um amor sincero. E eu tenho lidado com esse trecho da palavra de Deus. E muitas vezes a gente pensa que entende o que Deus fala com a gente e não entende. E há um tempo atrás assim eu falei, meu Deus, eu estou perdido, porque eu escutei o pastor Pio falando assim, talvez seja o versículo bíblico mais difícil da Bíblia. Muitos pregadores, eu na verdade nunca vi ninguém pregar nesse versículo. Mas Deus ministrou muito, irmãos, no meu coração essa semana. Ele falou assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu falando com Deus, orando, perguntando para Deus, falei, Deus, o que significa isso? Eu escutei da boca do meu pastor que esse versículo é difícil. Eu queria entender um pouco isso. E Deus falou assim para mim, Evandro, se você tivesse escrito esse versículo, como que você escreveria? E eu na hora, irmãos, veio no meu coração como eu escreveria esse versículo. E se fosse Evandro, capítulo 3, versículo 16. Ele não tem nem como projetar, estou falando Evandro. Porque Deus
amou o mundo, vírgula, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se fosse eu que tivesse escrito esse versículo, eu tinha tirado de tal maneira. E Deus ministrou no meu coração, é isso mesmo, Evandro. Está vendo como o teu amor é limitado? Está vendo, Evandro, como o teu amor é limitado? Mas o meu amor não é ilimitado. O meu amor é de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falei, tá, Deus, o Senhor explicou, mas não explicou muito. O que causou esse tal maneira, Deus? O que é esse tal maneira? E eu senti muito forte. Sabe o que é esse tal maneira? Esse tal maneira é você. É você que incentivou Deus a essa tal maneira. Deus amou o mundo, e nesse mundo estava o João, estava a Maria, estava o Pedro, estava a Ana, estava o Tom, estava o Ângelo, estava a Liz, estava o Evandro. E daí Deus deu o seu Filho para morrer lá na cruz, pagar os pecados, apagar os pecados, para que eu e você sejamos salvos. O tal maneira desse versículo é você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus amou tanto o mundo, e lá dentro do mundo estava eu e você, que Ele sacrificou a única coisa que Ele tinha de um só. Deus é dono de todo ouro, de toda prata, Ele criou tudo. Ele podia dar uma coleção de carneiros, de ovelhas e de bodes, disso, daquilo para sacrifício, mas Ele decidiu dar a única coisa que Ele tinha, um só, que era o Filho dele. Essa tal maneira é você, sou eu. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.